Volkswagen dos Estados Unidos apresenta a linha 2018 do hatch médio Golf em suas versões hatch, é esse modelo que nós estamos mostrando. E nesse vídeo a gente vai mostrar, além desse hatch, vamos mostrar também a versão GTI, depois a versão R, que é um modelo importado da Alemanha ainda, e a versão Station Wagon, que nos Estados Unidos é conhecida como Golf Sportswagen. Então, começando pela versão de acesso, que é essa que nós estamos mostrando no vídeo agora. Então é o hatch que nos Estados Unidos tem preço partindo de 19 mil dólares, mas um modelo como esse que nós estamos mostrando aí em torno de 25 mil dólares, sem os impostos estaduais. Importante considerar que todos os Golfs agora nos Estados Unidos trazem essa nova dianteira, uma dianteira um pouco reformulada em relação ao que tínhamos até então, com a novidade de todos os modelos agora adotarem o farol com duplo projetor e um sistema de posicionamento diurno em LED em todas as versões. Na traseira também o Golf tem algumas alterações muito sutis, principalmente em relação às lanternas, que agora passam a ser lanternas de LED também. Em todas as versões você não tem mais aquelas lanternas, aí vocês estão vendo, a gente não tem mais aquelas lanternas convencionais de halogênio, né? Então o Golf, assim, esse modelo vendido nos Estados Unidos, ele é fabricado no México. Ele adota um motor, lá nos Estados Unidos é um motor 1.8 TSI com 170 cavalos, associado com transmissão manual ou automática de 6 marchas, o mesmo câmbio que a gente tem aqui. Aí vocês estão vendo a dianteira, principalmente a parte inferior do para-choque teve alterações, e você tem agora esse elemento cromado transversal, e aí os faróis com duplo projetor. Nos Estados Unidos as versões de acesso vêm com roda de 15 polegadas, e é um carro lá direcionado para um mercado mais de acesso, é diferente do que acontece aqui no Brasil, que o Golf acaba entrando num segmento mais premium. Então esse sistema de posicionamento diurno em LED aí, com esses faróis de duplo projetor, eles muito provavelmente estarão presentes também no modelo que será vendido no Brasil. Então o Golf 2018 brasileiro, ele provavelmente adotará essa mesma dianteira, principalmente nas versões Comfortline, né? Na traseira aí a grande inovação são as lanternas de LED, que nos Estados Unidos elas ainda não tinham sido presentes, porque por questões de legislação lá, e agora eles passam a adotar também lanternas de LED na traseira do Golf nos Estados Unidos. Não teve modificação no desenho da lanterna, teve alguma alteração sim no para-choque traseiro, né? Você tem agora uns difusores. O interior também ele mantém o mesmo design básico, tendo como inovação principalmente novas centrais multimídia que também devem aparecer no Brasil. Então você tem aí uma central multimídia de 6,5 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, que agora é de série em todas as versões básicas. Evidentemente existem outras centrais um pouco mais sofisticadas, com tela de 9,2 polegadas e controle de gesto, mas essa central aí passa a ser a central básica de todos os Golfs vendidos nos Estados Unidos. Lembrando que essa versão é um câmbio manual, raro você ter isso nos Estados Unidos, mas ele traz internamente, basicamente, o mesmo tipo de decoração que era usado até então. Então o Golf ele já está no mercado desde 2013, vocês podem ver que esse interior aí é muito parecido com o nosso Comfortline, então os bancos não são esportivos, tem esse revestimento em tecido com saídas de ar para o banco traseiro, um carro com 2,6 metros de comprimento, 313 litros de porta-malas, então um hatch médio realmente bastante sofisticado, com um bom espaço interno, um nível de segurança que agora, pelo fato dele ter adotado também inovações em termos de sistema de segurança, porque o sistema de monitoramento frontal agora tem detector de pedestre, então ele recebeu o Top Safety Pick Plus pelo IIHS, que é o principal instituto de segurança nos Estados Unidos. Então esse aí é o Golf GTI, a gente pode ver também que ele já traz os mesmos faróis de Full LED que estão presentes no Golf vendido na Europa, mas esse aí também é fabricado no México. Importante considerar que a imprensa mexicana vem apontando que o Golf provavelmente deixará de ser produzido no México ainda esse ano,
por conta de que no lugar da linha de produção dele em Puebla, a Volkswagen passará a produzir o chamado Volkswagen Taru, que é um SUV de porte intermediário, mais ou menos do mesmo tamanho do Compass. Então, o Golf, apesar de ser um carro, a linha Golf como um todo nos Estados Unidos vende 6 ou 7 mil unidades por mês, mas o mercado americano, assim como o brasileiro, ele demanda muito SUV, então está sendo feita essa alteração. O Golf continuará sendo vendido nos Estados Unidos, porém importado da Alemanha. Então essas rodas novas de 17, na realidade essas daí são de 18 polegadas, vocês estão vendo tem um novo desenho, mas mantém os tacos de Golf estilizados. Você tem um sistema de posicionamento diurno em LED, então todos os Golfs GTI agora vêm com esses novos faróis. A grade dianteira manteve o formato em colmeia com um elemento central em vermelho. Nessa linha 2018 não teve alterações. Teve alterações sim na parte inferior, o difusor realmente ficou um pouco mais esportivo, mas as alterações são bem sutis. O Golf, diferentemente do que acontece em outros carros, a Volkswagen não faz reestilização de meio de ciclo de vida. Então isso aí, o que aconteceu no Golf agora em 2017, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e vai acontecer no Brasil, é uma novidade, nunca tinha acontecido isso, uma reestilização de meio de ciclo de vida para o Golf. Então é novidade e por isso que se explica também uma alteração realmente bastante sutil. Essa versão também traz as lanternas de LED na traseira, que também provavelmente estarão presentes no Golf GTI, que será vendido no Brasil, fabricado no Brasil também já a partir de 2018, né? A Volkswagen atualmente está dando uma prioridade para o Polo, né? E depois teremos o Golf. Então esse Golf GTI tem uma novidade também nos Estados Unidos, porque até então ele era equipado no caso, nos Estados Unidos, ele adotava um motor de 210 cavalos. Então agora a Volkswagen está oferecendo ele nos Estados Unidos também com o mesmo motor de 220 cavalos a 4.700 RPM, 35,7 kgfm de torque, associado sempre com uma transmissão DSG de 6 marchas. Ela deixou de oferecer também nos Estados Unidos o Golf GTI de 3 portas, então apenas agora o Golf GTI de 4 portas. Nos Estados Unidos também há a opção de transmissão manual de 6 marchas, então é um carro que também teve alterações, principalmente na parte interior, com mudanças no sistema multimídia. Então, aí agora vamos dar uma olhada no Golf R. Então, vocês estão vendo aí o Golf R, que ele é oferecido nos Estados Unidos, está começando a ser oferecido na Argentina também. Esse carro, ele chega aos Estados Unidos, é a única versão do Golf atualmente que é vendida nos Estados Unidos, importado da Alemanha. Então, esse modelo aí, ele, diferentemente das outras versões, o Golf R, ele é importado da Alemanha. Então vocês podem ver o visual dele é ainda mais agressivo que o do GTI. Então ele mantém os faróis de Full LED, a mesma diferenciação estética que foi apresentada nos outros modelos, mas ele principalmente adota elementos mais pretos, ele não tem nenhum elemento cromado, nem nada, então um aspecto realmente bastante agressivo. E essa versão nos Estados Unidos, ela vem com o mesmo motor 2.0 TSI, porém a potência é aumentada. Enquanto no GTI você tem 220 cavalos, no caso do R você tem 292 cavalos. Na Europa, esse carro ele vem com 310 cavalos, então realmente é uma diferença de performance significativa. O torque dele também é maior, é 38,7 kgfm de torque. E ele traz também tração integral, então é uma versão do Golf que vem com tração 4Motion. E aí no caso tem uma novidade na linha 2017, que é o fato dele passar a ser equipado com uma transmissão automática DSG de 7 marchas. Então isso que até então não era usado, no caso do Golf R ele adotava a mesma transmissão DSG de 6 marchas do Golf GTI. Agora ele passa a ser equipado também com uma transmissão automática DSG de 7 marchas banhada a óleo. Era um câmbio que antes era exclusivo do Audi, né, do Audi S3. Então agora o câmbio do Audi S3 também veio para o Golf R. Então esteticamente a gente pode ver, ele vem com rodas esse carro aí especificamente está com rodas de 19 polegadas, são opcionais, de série são rodas de
18 polegadas, os faróis são de Full LED, aí, muito similares aos do GTI, com um sistema de posicionamento diurno em LED, tem alguns elementos diferenciais, né? Então você tem essa parte inferior do para-choque um pouco diferenciada. O GTI você tem aquelas barbatanas de tubarão, aí você não tem. Vocês podem ver que os faróis de neblina também estão camuflados dentro do sistema principal de iluminação. Tem o emblema R. Você tem também os retrovisores pintados em preto com elementos indicadores de direção, e na traseira você também tem duas saídas de escape duplas, tá vendo? Vocês podem ver, você tem saídas de escape dupla na parte esquerda e na parte direita, então realmente é um visual bem mais agressivo do que o Golf GTI, então ele tem uma diferenciação, apesar de não ser muito ostensiva, como é tradicional na linha Golf, que é um carro realmente com visual discreto. Isso aí a gente pode ver que ele está no mercado aí, novamente o close nas saídas de ar traseiras, né? Então é um carro realmente de 0 a 100 aí em menos de 6 segundos, velocidade máxima limitada em 250 km por hora, porém existem alterações que são feitas na própria fábrica que liberam a velocidade para mais de 280 km por hora. Então agora vamos ver o Golf Sportwagen. Então o Golf Sportwagen ele é fabricado também no México, e esse carro chega ao Brasil como o Golf Variety. Então a versão Station Wagon do Golf, ele mantém a mesma distância entre eixos, e nos Estados Unidos ele mantém a mesma mecânica, isso é, o motor 1.8 com transmissão automática de 6 velocidades. O grande diferencial do Golf Sportwagen é o fato dele ter um espaço de porta-malas bem maior. Ele é um carro também maior porque ele tem a traseira alongada em relação à versão hatch. Na estética, a parte dianteira é muito similar, aliás, é idêntica à versão, essa versão Station Wagon, então, que é o Sportwagen. Ela traz a mesma alteração que foi aplicada ao Golf hatch e aos demais modelos. Então vocês podem ver um farol aí de halogênio com duplo projetor, que muito provavelmente a gente terá esse farol na nossa versão Comfortline, com o sistema de posicionamento de LED, posicionamento diurno em LED que fica ligado full time. Então será uma grande novidade, seria interessante, porque atualmente a gente tem um sistema de posicionamento diurno no Golf brasileiro, porém ele é de halogênio, e aí você terá um sistema de LED que vai atender à legislação brasileira. O Golf, essa versão aí, está recebendo um impulso de vendas significativo lá nos Estados Unidos, principalmente porque a Volkswagen passou a oferecer lá a versão All-Track, que é com a suspensão elevada, tração 4Motion, tração nas 4 rodas, e que está fazendo frente a alguns modelos da Subaru de muito sucesso. Então foi uma sacada bem interessante da Volkswagen lançar a versão All-Track nos Estados Unidos, mas no caso aí a gente está vendo uma versão básica, né, do Golf Sportwagen. Então vocês podem ver a traseira realmente alongada, e ela traz também lanternas em LED, então uma novidade nessa linha 2018 do Golf, principalmente também na versão Station Wagon. Porta-malas de 610 litros realmente é um grande diferencial desse modelo, e essa versão especificamente a SEL, que é a topo de linha, que tem preço sugerido lá nos Estados Unidos partindo de cerca de 26 mil dólares. Você tem rodas, essas rodas são de 17 polegadas, que são de série nessa versão SEL, e a frente também com um elemento cromado, faróis de neblina e duplo projetor de halogênio com sistema de posicionamento diurno em LED. Então, bem interessante, e a grande diferencial do Sportwagen é exatamente esse porta-malas com 610 litros, que pode ampliar para mais de quase 1.700 litros, caso você faça o rebatimento dos bancos. Então, aí, tá vendo, o porta-malas realmente fica muito amplo, permite, aliás, um espaço quase plano na sua traseira, porque você pode fazer um rebatimento muito interessante dos bancos. Vocês podem ver que essa versão aí é um pouco mais sofisticada, já traz os bancos de couro muito parecidos com o do modelo brasileiro, o teto solar é panorâmico, vai inclusive para a parte traseira, tem cintos de 3 pontos em todas as posições, então é um carro também que obteve a classificação Top Safety Pick Plus lá nos Estados Unidos. Essa versão mais topo de linha, com os bancos revestidos em couro, com comandos elétricos, e esses bancos esportivos também estão presentes nas versões Highline no Brasil e no Comfortline com pacote Sport.
A novidade, o sistema multimídia com tela de 9,2 polegadas, essa versão mais sofisticada aí que a SL com detalhes em Black Piano, que equivale no nosso caso à versão do Golf Highline. Então realmente vocês podem ver que o painel ele não recebeu alterações, porém ele passa a oferecer nos Estados Unidos também o painel Digital Active Display. Então o Golf Sportwagen, aí, os porta-objetos, realmente o acabamento interno você não teve alteração, e nessa versão que é vendida no México com os freios de mão convencionais e o sistema multimídia com capacidade de reconhecimento de gesto. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo do Golf 2018 vendido nos Estados Unidos. Nós provavelmente teremos uma atualização do Golf brasileiro lá para janeiro, que no caso do Brasil a grande novidade será a introdução da nova versão 200 TSI com câmbio automático, a guardadíssima nova versão que trará basicamente o mesmo sistema, mesmo powertrain do Polo, que foi lançado, o Polo Highline, Polo Comfortline, que é o motor 200 TSI, né, um motor 1.0 tricilíndrico, turbo de injeção direta flex com 128 cavalos, 3 cavalos a mais com etanol do que o Golf 1.0 TSI atual, porém com transmissão automática de 6 marchas, que o conjunto ficou muito bom no Polo e será transferido também para o Golf. E deve continuar também versões GTI e provavelmente a versão 1.4 também, mas a grande novidade realmente será a 200 TSI automática, que é um preço bem mais competitivo e permitirá o Golf competir. Agora há informações também que ele vai ficar bem mais sofisticado para dar uma diferenciada em relação ao Polo, né? O posicionamento de preço deve começar aí na faixa de R$85 mil e ir para mais de 140 no caso do Golf GTI. Mas é isso, então esse é o Golf 2018.